Então o Timothy começa seu relato da seguinte forma: só quero começar dizendo que tenho um problema que faz meu coração parar de bater, e essa condição tem um nome longo que começa com cardio e termina com síncope. Quando isso acontece, tenho experiências fora do corpo ou experiências de quase morte. Não posso dizer que sempre acontece, mas eu suspeito que sempre tenho uma experiência, mesmo que eu não me lembre delas. Tenho recordação de 4 vivências diferentes. Meu primeiro episódio foi quando eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha acabado de tirar meus dentes do siso e estava me recuperando em casa. Eu me levantei para ir ao banheiro. Eu ouvi 2 baques e então eu estava em outro lugar. O lugar era feito de luz e amor. Havia seres de luz com mantos cuidando de mim. Meus pais ouviram meu corpo cair no banheiro. Eles arrombaram a porta e me trouxeram de volta aqui. Minha mãe me disse que eu estava branco como um fantasma, sem nenhuma vida em mim. Isso realmente a assustou. Eu não sabia o que fazer com a experiência, exceto que eu sabia que era mais real do que real. Eu apenas o guardei e continuei com minha vida. Minha próxima experiência aconteceu aos 29 anos. Meu enteado e eu estávamos em um quadriciclo de 4 rodas. Obviamente, quadriciclo. Eu estava dirigindo e meu enteado estava atrás. Estávamos descendo uma colina bem rápido e me lembro de frear porque estávamos indo rápido demais para fazer a curva na base da colina. Algo aconteceu com os freios, porque a próxima coisa que me lembro foi de estar na encosta. Ao meu lado estava o 4x4 virado de cabeça para baixo e me vi deitado de bruços embaixo dele. Não prestei muita atenção a essa cena porque, vindo em minha direção do outro lado do riacho, na minha frente, estavam 2 lindas luzes douradas cintilantes. As luzes entraram em cada lado de mim e se transformaram em 2 seres. Eles tinham pelo menos 2,5 metros de altura, seres de aparência humana, com pele clara rosada e cortes de cabelo de menino holandês. Não me pergunte o que é um corte de cabelo de menino holandês, por favor. Um tinha cabelo loiro platinado liso e o outro tinha cabelo amarelo com um pouco de ondulação nele. Ambos usavam vestes brancas. Eu fiquei pasmo. Subimos muito rápido. Em um piscar de olhos, estávamos nesse lugar maravilhoso, de paisagens de cores vivas. Havia lindas plantas e grama. Tudo estava vivo, como se fossem plantas conscientes. Bem, essa é a única maneira que posso descrever. Era um lugar cheio de alegria, que até as plantas estavam felizes. Havia uma cidade branca murada à distância. Havia alguns edifícios abobadados do outro lado da parede. Os 2 seres altos me sentaram em um banco e me disseram que eu tinha que ficar lá até que terminassem de falar com outro homem, que também era muito alto, esguio e que estava vestido com uma roupa de uma peça só. Quando eles voltaram,
Disseram-me que não poderia entrar na cidade. Fiquei arrasado, porque queria tanto ir para aquela cidade. Perguntei se poderia voltar aqui e eles responderam sim. Eles foram muito gentis e amorosos comigo, mas firmes. Então, fui sugado de volta para o meu corpo. Eu estava embaixo do quadriciclo e meu enteado tentava tirá-lo de cima de mim. Não sei como, mas me levantei do chão e joguei o quadriciclo de cima de mim. E ele caiu colina abaixo. Felizmente, nenhum de nós ficou gravemente ferido, mas eu estava muito dolorido e machucado. Meu enteado não tinha um único arranhão. Mais tarde, ele me disse que batemos na margem ao nosso lado e ele voou pelo ar e pousou ileso. Devo dizer que essa experiência me afetou profundamente. Eu sabia que era mais real do que real e que não podia ficar lá, apesar de querer muito voltar. Fiquei com raiva e muito triste por anos, pensando que talvez nunca mais pudesse voltar lá. Tive uma vida inteira de problemas cardíacos. Sobrevivi a 6 ataques deles, várias colocações temporárias, uma ponte de safena quádrupla e tenho um implante de desfibrilador ou marca-passo. Uma vez, tive um ataque de taquicardia no trabalho que me levou ao hospital. Eles realizaram uma série de testes em mim, sem sucesso. No processo, foi no teste da mesa inclinada em que descobriram que eu tinha uma condição de síncope cardiorrespiratória. E eu falhei no teste. Mas quando fiz o teste, deixei meu corpo para me encontrar em um corredor sinuoso. Acima estava essa bela luz multicolorida que era boa e repleta de amor. Eu estava perseguindo isso. Eu queria tanto a luz que tudo em que conseguia pensar era chegar nessa luz. Conforme eu estava ganhando então, de repente, eu puxei para fora de lá e por cima da área. Percebi que na verdade estava em um labirinto gigante. Fui sugado de volta para o meu corpo na mesa e eu abri meus olhos. Os médicos perguntavam como eu estava. Eles me disseram que eu tinha falhado no teste da pior maneira que eles já tinham visto. Tudo o que eu podia pensar era o quão furioso eu estava por estar de volta ao meu corpo. Eu só não queria estar ali. Minha próxima e última EQM foi a experiência mais profunda de todas. Começou quando eu estava tendo fortes dores abdominais. Tanto que tive que ir ao pronto-socorro algumas vezes. Então, uma manhã, acordei com uma forte dor abdominal. E foi pior devido a diarreia severa e desidratação com risco de vida. Minha condição desencadeou um episódio de síncope que não parava. Eu estava lutando para manter a consciência. Foi tudo tão ruim que minha esposa, na época, ligou para o 911 e um esquadrão de primeiros socorros estava a caminho. Lutei para ficar consciente até que eles pudessem chegar lá. Eles me tiraram do banheiro
em algum tipo de cadeira de rodas. Eles me levaram até a maca e pediram que eu me levantasse e subisse nela. Eu disse a eles que não aguentava, então eles disseram que me ajudariam. Eles ficaram em ambos os lados de mim e me ajudaram a ficar de pé. Eu descobri mais tarde que meu corpo havia caído no chão. Meus olhos ficaram arregalados e minha boca ficou fazendo sons estranhos. No entanto, eu estava instantaneamente nesse lugar de luz dourada e amor puro. Eu estava nessa área de luz sem limites. O amor que senti foi incrível. Eu vi um grupo de pessoas todas feitas de luz. Eu me perguntei quem eles eram. Assim que pensei isso, eles imediatamente vieram até mim. Havia cerca de 1 dúzia de pessoas e 2 delas se aproximaram. Uma dessas pessoas era uma linda mulher com cabelos ruivos. Ela estava vestida com uma túnica branca e irradiava luz de seu ser. Ela era poderosa, estava no comando, mas era cheia de amor. O amor nos cercou e estava em nós. Estávamos todos conectados na luz do amor. Começamos então a nos comunicar. Instantaneamente, eu soube tudo sobre ela e ela sabia tudo sobre mim. Então, percebi que estava em casa. Eu conhecia todo mundo e eles me conheciam. Estou chorando agora ao escrever isso. Cada vez que penso, fico assim. Esta mulher era minha avó e o homem que estava com ela era o meu pai. Não eram eles como eu os conheci na terra, mas quem eles realmente são. Eles eram os seres que eu conheço há uma eternidade. Eles me amam muito e eu a eles. Eu percebi que é daqui de onde eu vim e de onde todos nós viemos. Lembro-me de que parte de mim esteve ausente aqui na terra, na escola. E eles estavam tão felizes por eu ter voltado. Eles me admiraram muito por ter ido embora. E eu soube tanto instantaneamente que não me lembro mais nesse momento. Só posso especular que não posso saber no estado físico em que estou agora. Houve uma enxurrada de informações, imagens e conhecimento. Então, informação demais para o cérebro. Eu sempre tive a visão de uma velha casa de fazenda. Essa experiência foi caro para mim, mas não sei porquê. Aprendi que viemos aqui para ter muitas e muitas experiências e aprendizados na Terra. Eu sabia que também havia outros lugares com vida além do nosso planeta. Viemos à Terra para aprender e crescer. Aprendemos muito mais aqui do que lá. A dor e a alegria que sofremos aqui nos ensinam muito sobre o amor e a bondade por experimentar a falta dela. É uma lição poderosa que
que aprender. Fui informado de que só estaria lá até que meu corpo se acomodasse o suficiente para que eu pudesse habitá-lo novamente. Fiquei arrasado de novo. Eu não queria voltar, mas eu tive que voltar. Eles me deitaram em meu corpo e a mulher estendeu a mão para me beijar. De repente, fui puxado para longe e deixado com uma mensagem final: confie no Senhor. Fui sugado de volta para o meu corpo. Meu enteado estava parado perto de mim e me sacudindo, gritando: pai, pai! Eu estava bastante angustiado. Eles estavam com meus pés acima da minha cabeça e não conseguiam ler a pressão arterial, e minha frequência cardíaca era de 30 batimentos por minuto. Eles acabaram me transportando para outro hospital, onde passei mais alguns dias, mas não tenho memórias deles. Anos depois, eu estava no Tennessee com minha mãe, filha e irmã. Nos perdemos no campo e dirigimos para dar meia volta. De repente, na minha frente estava a casa de fazenda que apareceu na minha QM. A casa era exatamente do jeito que eu vi. E eu não disse a muitas pessoas, mas aquela linda mulher de cabelos ruivos, que já foi minha avó, agora é a minha neta. É apenas algo que eu sei. Posso dizer que, quando ouço pessoas falarem sobre o assunto da vida e o assunto do porquê estamos aqui, minha alma ressoa quando ouço a verdade. Eu apenas sei que é verdade. É mais uma coisa subconsciente. Quando voltei da minha última EQM, estava em péssimas condições físicas. Não me lembro muito da minha estadia no hospital. Eu não me lembrava de tudo sobre a minha experiência de quase morte como faço agora. Minhas memórias voltaram a mim um pouco de cada vez. Não pretendo saber tudo ou ter grande sabedoria. Só sei que na época da minha EQM, eu estava conectado a algo que tudo sabia e era capaz de trazer de volta apenas pedaços e mais pedaços para minha memória. Eu sei que havia muito mais. Eu comparo isso a uma pessoa com amnésia que de repente acorda e percebe quem é, mas depois perde novamente, mas foi capaz de manter um pouco daquilo. Na verdade, escrever minhas experiências ajudou a trazer tudo de volta para mim. Acho que reprimi, porque quando penso nisso, eu não quero estar aqui. Para ser honesto, estou com o coração partido por ter sido tirado de lá. Eu sei que estou aqui por um motivo e terei que voltar para casa quando minha tarefa terminar. É que eu sinto tanto a falta que às vezes torna minha vida aqui mais difícil do que provavelmente seria se eu não tivesse voltado para casa e retornado ao meu corpo. Parte de mim gostaria de não ter lembrado nada disso. Eu gostaria de ter aprofundado nas informações que tinha à minha disposição, mas eu estava tão emocionado de alegria durante a experiência que não tive como. Senti um amor avassalador, paz e uma sensação de alívio e extrema alegria que foram denominadores comuns em todas as minhas experiências. É difícil ter isso e depois perder.
De vez em quando, ainda sou visitado pela presença desse amor. Ele me cobre e me consola e me ajuda a continuar a minha jornada aqui. Bem, esse foi o relato do Timothy, esse americano, e tem vários pontos que eu vou comentar aqui antes de voltar a atenção para vocês aí no chat. Então veja, foram várias experiências muito interessantes. Eu não vou me ater aqui ao que ele viu, se eram pessoas altas, aparência e tudo mais. É importante dizer que quando a pessoa fala que é um ser de luz, a expressão mais pontual seria dizer que é um ser de energias. Porque essa luz ela não cega. Até porque fora do corpo, numa EQM ou numa experiência autoinduzida, não existe córnea, não existe globo ocular. Mas o que você vê é tudo um processo de energia. Tirando a nossa consciência, a nossa essência, tudo no universo são manifestações energéticas. Seja um átomo densificado, seja um ser de luz que irradia toda aquela luminosidade fora do corpo, tá? Então isso daí é um processo muito sério, que é energia. Ele coloca também que ele começou a se comunicar com a mulher de cabelos ruivos que se apresentou para ele, que ele diz que era muito poderosa e que estava no comando e que depois ele identificou que era sua avó. Então um ponto legal que ele coloca é que instantaneamente ele soube tudo sobre ela e ela sabia tudo sobre ele. Esse também é um tipo de manifestação energética. É uma forma de comunicação? Sim, mas é um fenômeno que nós chamamos de assimilação energética. Então é quando o campo energético meu, seu ou de uma outra pessoa, ele praticamente se funde a outra. Há uma fusão. E nessa fusão, não vou dizer de consciências, de espíritos, de almas, mas essa fusão das energias do nosso campo energético permite uma leitura completa do que somos. Algumas pessoas, quando mais tarimbadas, quanto mais evoluídas, elas conseguem esconder partes da sua essência, partes da sua história. Então ela escolhe o que ela quer mostrar para o outro. Mas no caso do Timothy, que como era uma experiência espontânea, algo mais que aconteceu, veja, essa conexão, ele praticamente se mostrou por inteiro, de forma nua e crua. E ela também se mostrou para ele. Então quase que instantaneamente houve num mundo de pequenas transgressões habituais, rotineiras, cotidianas, estar fora do corpo, de forma límpida, como um livro aberto, isso incomoda profundamente. Então, um primeiro indicativo, você quer ter experiências fora do corpo? Você quer se aprofundar no que existe na vida após a morte? Olha esse pequeno detalhe. Comece sendo autêntico. Comece tendo mais, vamos dizer, bem-estar num ambiente de clareza, de autenticidade, de otimismo e de pessoas verdadeiras. Porque uma pessoa que tem tanto a esconder dos outros e de si mesma, ela não vai querer se mostrar como ela é. Isso dá desconforto, vai querer fugir, a pessoa está fora disso. Entende? Então, a gente fala inclusive que esses processos de falta de autenticidade, existe a experiência de quase morte, certo? Mas tem pessoas que são às vezes tão autocorruptas, tão autossabotadoras, que aqui na vida elas passam pela experiência de quase vida. Elas acham que estão vivendo, mas não estão. Elas só estão simplesmente acordando e passando a sua vida. Então, você está vivendo aqui na vida humana ou você está tendo uma experiência de quase vida? Será que vai ser preciso ter um choque, ter uma experiência traumática para você acordar e começar a entender algumas coisas sérias sobre maturidade e autenticidade? Fica aí a questão. Outro ponto,
o Timothy, ele foi para o local que nós chamamos de procedência extrafísica, ou seja, o seu lar, o seu hometown, a sua verdadeira cidade natal, que não é física, não é onde você nasceu, era onde você estava antes do renascimento. Então, quando o Timothy fala, foi daqui que eu vim, então essa sensação de identificação, essa noção de pertencimento a algum local, a algum grupo, isso é muito forte. Isso impacta grandemente as pessoas e por isso que a EQM tem uma significância tão séria para quem esteve, por exemplo, no lugar que habitava antes de renascer. Porque ela fala, caramba, como é que eu esqueci desse ambiente, dessas energias, dessas consciências que habitam esse local. Aqui é o meu lar, aqui eu sou um peixe dentro d'água. É aqui que eu me sinto em casa. E essa sensação de pertencimento é muito forte e ela ajuda demais a reconhecer que a vida humana é passageira, que a nossa essência ela é multidimensional, ela é de outras dimensões. Ela é extrafísica, ela está, quer dizer, além do mundo físico. Então isso que ele teve é um processo muito importante e que muitas pessoas ao sair do corpo também têm. Isso é muito sério. Isso, eu digo assim, se só a experiência fora do corpo trouxesse isso, já seria excelente, já valeria a pena passar anos, se fosse preciso, se dedicando a sair do corpo para ter uma única experiência com esse tipo de identificação, com certeza. Outro ponto que o Timothy coloca aqui também. Ele diz que houve uma enxurrada de informações, de imagens, de conhecimento. Isso também é muito comum. Por quê? Fora do corpo nós estamos expandidos. A nossa mentalidade ela está maior, ela está mais abrangente. Eu já vi, por exemplo, pessoas muito arrogantes falar, nossa, mas eu sou uma pessoa genial aqui na vida humana. Eu sou uma pessoa brilhante. Aí ela sai do corpo e fala, não, ali eu vi que eu era genial. Eu sou genial fora do meu corpo. Aqui eu ainda sou medíocre. Então veja, fora do corpo as pessoas se sentem mais inteligentes, mais equilibradas. E essa é a nossa essência. Por quê? Quando a gente renasce, a gente passa por um restringimento de memória, de cognição, até emocionalmente e energeticamente há um restringimento. Então não pense que você é o que você é atualmente. A gente só vai se descobrir na nossa plenitude nessas experiências fora do corpo ou após a morte. Mas aí já foi. E quando a gente está nesse estado expandido numa EQM, numa projeção astral, numa projeção consciente, uma experiência fora do corpo, a gente consegue ter uma capacidade tão fora de série que quando a gente volta para esse corpo de primata, para esse corpo mamífero que a gente é, há uma dificuldade severa de você poder entender, traduzir e explicar tudo que você entendeu. Ele deu até um exemplo de alguém que acorda, entende o que é e depois esquece e recorda os pedaços. É mais ou menos isso. Ou como você ter um software, um programa de computador avançadíssimo rodando naqueles IBMs da década de 80. Pensa, o software é muito avançado para aquela máquina rudimentar. Só que a nossa consciência é assim, a gente é muito melhor do que a gente é aqui. E esse corpo primata, esse corpo aqui primitivo, ele restringe muito do que a gente realmente é. Então, se você já passou por uma experiência dessa, de entender algo profundamente e tem dificuldade de lembrar, fique tranquilo, isso aí é comum, não é o aceitável, não é o que a gente gostaria, mas ele é muito comum em experiências de quase morte. Outro ponto que ele coloca também, que achei muito interessante, que é uma reflexão muito válida, que muitas pessoas até colocam nos comentários dos vídeos, espera aí, professor Alexandre, me explica, por que a gente tem que renascer? Para que raios a gente tem que voltar nessa vida aqui, ter que comer, trabalhar, respirar? A gente está numa comunidade extrafísica. A gente voa, a gente tem informações ao nosso bel prazer. Para que voltar para cá? Pois é. Mas essa é a reflexão séria que ele entendeu.
que aqui a gente evolui e aprende muito mais do que lá, em outras dimensões. Porque aqui é mais difícil, aqui há muitas pessoas de níveis diferentes sendo obrigadas a conviver simultaneamente. Fora do corpo a gente vive com quem a gente tem afinidade. É um processo de empatia, de conexão energética. Aqui na vida humana não. Sabe, passa um psicopata aqui, passa um bandido ali, passa alguém que é só malandro do outro lado ali, passa alguém que é excepcional, né, e fica do nosso lado e a gente aprende. Enfim, a vida humana é a grande escola que a gente tem. Inclusive, olha a reflexão que ele coloca, que a gente aprende a dor e a alegria que sofremos aqui, nos ensinam muito sobre o amor e a bondade por experimentar a falta dela. Eu achei é muito sutil, mas a gente fala que a vida humana é tão difícil às vezes, né? É tanta pressão, é tanta coisa ruim, é tanta negatividade. Quem gosta de assistir ainda TV ou de assistir noticiário, né? É uma paulada atrás da outra. Parece que o mundo está acabando a cada dia, né? É um terrorismo extremo. O jornalismo hoje está péssimo. E olha que eu cursei 2 anos de jornalismo, eu posso dizer com certa propriedade. Então, tá bem ruim. E aí, a pessoa tem uma experiência nessa, sai do seu corpo, se vê lotado de amor, uma sensação de carinho. Quantos reais? Veja, a gente está aqui no Voltei para Contar número 11. Volte aqui, quem quiser, as outras lives sobre experiência de quase morte. É quase unânime a sensação de se sentir amado, de se sentir acolhido, esse amor envolvente, esse sentimento profundo de compaixão e de amor. E aí a gente volta para cá. Então olha a lição, até que ponto a falta de amor, a precariedade emocional que a sociedade tem, isso também é lição, porque a gente vê o quanto que esse amor, que esse sentimento fraternal fora do corpo tem, o quanto que ele é importante, o quanto que ele realmente tem um significado profundo em relação à nossa vida, né? Isso é muito sério.